graça. Eterno, possa nesta manhã calar os nossos corações, possamos estar ligados no trono da sua graça, possamos ver a sua Shekinah aqui neste lugar, a sua Torá, e você que nos assiste possa sentir também esta unção que o Eterno está derramando sobre este lugar a partir das 8 horas da manhã, quando aqui entramos em Teperote, em oração. Interessante que eu vi uma entrevista de uma pessoa falando, não foi entrevista, foi num programa de televisão, não vou dizer qual é, em que as pessoas discutem investimento, atrás de investimento, aquele tipo de negócio. E aquela senhora, aquela mulher estava falando sobre um material, né, que você vendo, né, emite cheiro no seu telefone. Eu nunca vi isso na minha vida, mas ela falou que isso existe. E que ela já estava em franca atividade com esse tipo de coisa. Aí ontem eu vi um vídeo em que eu via uma música, né, e uma fumacinha no vídeo. Uma fumacinha. Não sentia o cheiro, mas estava vendo assim, né, a fumacinha. Então você está nos assistindo, né, que você possa sentir, né, a unção que o Eterno está derramando sobre esse lugar e que chegue através do teu aparelho, telefone, do teu computador, através da tua fé, que chegue até você, independente desses mecanismos aí do homem, né, mas no espiritual você possa receber, como nós todos aqui também estamos recebendo na mão da Igreja. Então, nesse dia, está com a responsabilidade do nosso show, a nossa Roa, Camila, Valadão, Viana, Visconti, quase que falando do outro sobrenome. Oi, Eterno, fala agora através da tua serva, ministra sobre ela, segundo o teu beneplácito. Toma o pregador nesta manhã nas tuas mãos. Eterno, que eu possa escalar o seu coração, para que ela possa ser a transmissora da tua voz, Elohim, neste shiur, que com certeza estará nesta manhã preenchendo o nosso coração, falando ao nosso roa aquilo que tu queres nos transmitir nesta manhã. Choramos gratos, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, Shabbat Shalom. Faltou falar que quarta-feira é a viração do mês, né? Primeiro dia de Nissan, de Abib, e é um dia muito importante dentro do calendário bíblico, porque é o início do mês, né? Todos os meses estão ligados a esse mês, que é o primeiro, que faz a memória da saída do Egito. Foi o dia que eles concluíram a construção do tabernáculo, e é um dia muito especial, um dia santo para Deus. Amados, hoje nós vamos falar sobre as duas últimas porções da Torá, que é a porção Vaikirem, que significa e ajuntou, reuniu, e a porção Pekudei, que fala sobre a prestação de conta. Na Torá também tem isso, né? Pode passar. Ela vai iniciar essa porção falando um pouquinho mais do Shabat, né? Gente, Shabat é um dia santo. A gente está cansado de ouvir isso, né? Mas o Senhor é um pouco mais severo quando vai falar do Shabat, né? Ele santifica o nosso tempo. Nós precisamos santificar o tempo, né? Achei interessante isso também. O que é santificar, irmãos? Separar. Você separa algo para Deus, né? Você separa um horário, você santifica um horário, você santifica um dia, você santifica um tempo, você santifica um lugar, você santifica uma pessoa, né? Nós somos santos para Ele. Pode passar. E o dia de Shabat, precisamos lembrar que é um dia de santa convocação. Então a gente não pode fazer o que a gente quer no Shabat.
Shabbat é o dia dele. Então nós precisamos nos alegrar com o Senhor, nos alegrar com a nossa família. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí nessa porção, continua falando que o povo ofertava voluntariamente. O povo ia lá, Moisés teve que pedir para parar. Os construtores estavam falando: olha, Moisés, está chegando muita coisa aqui, não precisa. Então ele começou a falar para o povo parar. O coração do povo se moveu voluntariamente, o coração do povo estava disposto a dar, né? Pode passar. Havia uma prontidão de vontade, e todas essas coisas nós precisamos observar, porque são essas coisas que agradam a Deus, né? A gente não está vendo uma história, a gente não está contando uma história, nós estamos relembrando um testemunho do que aconteceu, do que agrada e o que desagrada ao nosso Deus, né? A gente só pode saber o que está escrito, o que está revelado. E havia, irmãos, uma prontidão de vontade, né? Havia uma prontidão de ânimo. O que é prontidão de ânimo? Vamos fazer? Vamos. Vamos caminhar comigo? Caminho. Ai, hoje eu estou cansado. Lembra quando a gente pede algo para alguém e essa pessoa fala assim: mas esse dia, esse horário, como é que a gente fica? Nós ficamos desanimados, né? Poxa, Flor, eu chamo você para caminhar comigo, você está sempre cansado. Chamo você para tomar um sorvete, você nunca quer. Chamo você para estudar, você nunca tem tempo. O Eterno, ele nos pede coisas também. Nós não pedimos coisas para Deus, eu acredito o tempo todo, né? Nós estamos ali pedindo para o Senhor, mas Deus também pede para a gente. E havia ali no meio do povo uma alegria dada como bênção, não com avareza, não com tristeza, não com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, seja o que for. Seja o seu tempo, seja a obra das suas mãos, seja as suas finanças, seja o seu carinho. Deus, ele recebe o que é feito com amor. Irmãos, e a gente? Você gosta de receber uma coisa com má vontade? Alguém aqui gosta? Você gosta de receber alguém? Né? Você vai lá, você está necessitado. Poxa, você pode me dar uma carona? Como é que você recebe isso? Você nem quer receber. Você pode me emprestar? Você pode? Irmãos, nós precisamos estar sensíveis a isso, né? Se alguém pedir algo, o que a palavra fala para me fazer? Não me desviar. Não desvia daquele que te pede, né? A pessoa está pedindo para você porque ela precisa. E o Senhor também nos pede, pode passar. Mas eu não tenho tudo. Deus tem tudo. Mas Ele quer ver a prontidão da nossa vontade. Ele quer ver a nossa disposição em fazer algo que Ele está pedindo. Amém? Essa porção vai falar sobre alguém especial, que é Bezalel, que o irmão aqui citou. Deus escolheu ele para criar todos os utensílios do tabernáculo. Pode passar. E ele também teve ajuda, né, de Aholiabe, da tribo de Dan. Alguns dizem que Bezalel, pode passar. Ele era bem novinho. Pode passar. Pode passar também. Não, volta. Ele era bem novinho, ele devia ter uns 13 anos, olha isso, né? A Torá fala isso, que balança os anos. E ele fez tudo com muita perfeição, porque Deus deu para ele um espírito, para ele conseguir. Olha só, é como se fosse assim: Deus mostrou para Moisés, e Moisés falou: Bezalel, você vai fazer assim. E ele fez exatamente como Moisés falou. E foi incrível, porque saiu do jeitinho que Deus pediu.
não foi da cor que Bezalel achava bonito, não foi do jeito que Moshe achava que era melhor, foi exatamente como Deus mostrou. E por fim, passa aí, Rodolfo. A nuvem de glória apareceu. Quando nós fazemos o que Deus pede, por exemplo, Deus nos pede para santificar o Shabat, não pede? Então, se eu santifico esse dia, eu agrado a Deus. Eu não estou agradando ninguém. Posso até agradar alguém que gosta, mas quando eu santifico, a minha decisão é agradar ao Senhor, porque Ele me ordenou fazer isso. Então é uma decisão nossa. E a nuvem de glória, irmãos, apareceu na Piscando, a nuvem de glória aparece na nossa vida. Aí nós começamos a resplandecer, aí começamos a ser luz desse mundo, porque ser luz é simplesmente obedecer a Deus. É isso, é a nossa luta, que é a obediência a Deus. A gente não quer obedecer a Deus, a carne não quer, mas Deus quer, pode passar. E a mensagem de hoje é coração duro para abençoar. Esse é o nosso maior problema, o nosso coração duro. Pode passar. Eu convido os irmãos a abrir 1 Samuel capítulo 25, que foi a mensagem que o Eterno me mostrou nessa manhã acerca desse homem, Nabal em hebraico. Ele era um homem, irmãos, poderoso. Lá no versículo 2, havia um homem, Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E esse homem era muito poderoso. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem, Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Fazendo uma referência, né? A Caleb, que era um dos espias. Enfim, irmãos, quem era esse homem, Nabal? Era um homem que fazia parte do povo de Deus, assim como a sua esposa. Era um homem próspero, tá? Não quer dizer que toda pessoa que é próspera tem o Espírito de Deus, porque existem pessoas prósperas que não têm o Espírito de Deus. E a gente vê isso pelas obras. Ele era um homem poderoso, pode passar, ele tinha muita possessão, mas ele tinha um problema sério com o coração dele. Ele era duro e ele era maligno. Ele era filho de Belial, você vai ver isso no verso 17. Quando alguém recebe essa nomenclatura, que alguém é filho de Belial, irmãos, qualquer um de nós podemos ser filhos de Belial. Basta a gente perceber a intenção do nosso coração, a maldade do nosso coração. A Torá, ela é clara acerca de quem é filho de Belial, a gente tem que prestar atenção, porque quem é filho de Belial contamina o povo. Pode passar. O que aconteceu nesse capítulo de 1 Samuel? Eu vou encurtar um pouco a história, alguns já conhecem. Davi pediu socorro. Davi estava fugindo de Saul. Saul reinava nesse período. Mas já há tempos Deus já tinha determinado que quem seria rei sobre Israel seria Davi. Mas ele ainda não tinha sido coroado, vamos falar assim. E ele estava no Carmelo com os jovens, havia um exército com Davi. E esse exército precisava ser o quê? Alimentado. E estava no poder de Nabal cuidar desses jovens, alimentar esses jovens, recebê-los nas suas terras. Que ele não quis. Ele falou nesse versículo 11: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vem. Em nenhum momento ele reconheceu quem era Davi. Em nenhum momento ele teve misericórdia daquelas
estavam apacentando lá o rebanho e os servos de Davi estavam guardando eles. Ou seja, ele estava sendo beneficiado pela segurança de Davi e para ele aquilo não foi nada. Tipo assim, você fez o que você quis, não pedi nada para você. Irmão, olha o nosso coração. Eu não pedi nada para você, você fez o que você quis. Será que a gente fala isso também? Porque, irmão, se a gente fala isso, quão perverso nós estamos. Nós precisamos ser pessoas mais misericordiosas. Já passou? E a Abigail, ou Abigail, ela não sabia o que estava acontecendo, né? E um dos servos, eu não entendi bem se foi de Davi ou se foi dela, acho que foi dela, avisou ela o que estava acontecendo. Olha, Davi veio, conversou, os servos de Davi no caso, né? Falou o nosso Senhor foi duro com eles. E olha, o mal já está determinado para nós. Eu gostaria de ler o versículo 14, para a gente perceber a atitude dela. A palavra fala que ela era uma mulher virtuosa, ela era uma mulher sábia. E aqui o livro dos profetas já diz que ela era uma mulher de bom entendimento. Isso fez toda a diferença. Olha, preste atenção nisso. Versículo 14. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, olha, eles protegeram, né? A propriedade naval. Assim que de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Engraçado, irmãos, que se a gente for olhar aqui para a palavra, quem tinha autoridade para permitir ou não permitir era Nabal, não era ela. Mas depois dele, só ela poderia fazer alguma coisa. Eu lembrei muito de Esther. Quando o Mordecai falou com ela: olha, o mal já está determinado. Se você está aí como rainha, é porque Deus tem algum propósito, faz alguma coisa. Ela: mas eu não posso ir na presença do rei. Ele, livramento virá. Se você não fizer o que, pelo motivo que Deus está te colocando ali, a salvação virá. E ela agiu. Irmãos, a nossa sabedoria às vezes está em agir. Se ela não tivesse agido naquela hora, vocês vão ver aqui nas escrituras, ela e todo mundo teria morrido. Irmãos, isso é falta de sabedoria, falta no meio do povo de Deus. Porque às vezes o nosso cônjuge não está no mesmo pensamento que nós, a nossa família não está no mesmo pensamento que nós. E se nós não estivermos com a nossa coração, como dessa mulher aqui, com entendimento, nós vamos perecer junto com a nossa família. Nós vamos perecer junto com a pessoa com quem nós andamos. Não era casada com ele, mas você vê a clara diferença de um para o outro. Irmãos, ela agiu. Então a Abigail se apressou, tomou 200 pães. Aí vai dando a descrição, né? Versículo 20. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encontro do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles e disse. Aí Davi falou com ela: em vão tenho guardado tudo que tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Aí o
20. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Ela se humilhou, pode voltar, amor. Pode voltar. Ela se humilhou diante de Davi. E é importante nós nos humilharmos também, irmãos. Está vendo que a nossa família está exaltada? Irmãos, não briguem por nada. Não fiquem pleiteando com as pessoas por bens materiais. Não fiquem pleiteando com as pessoas por nada. Se humilham. Porque o Eterno, ele sabe julgar justamente. E por causa dessa atitude, irmãos, ela não foi requerenada daqui. Quantas mulheres sem sabedoria vão lá na porta da casa dos outros para brigar? Homens vão para a casa dos outros para brigar, para exigir as coisas. Irmãos, é falta de sabedoria. Ela precisava fazer isso? Não. Ela podia falar, meu marido, que é o dono das terras, né? É com ele mesmo. Mas se ela tomasse essa atitude, ela também ia morrer. Entende, irmão? Que às vezes nós estamos numa condição que se a gente não agir, a gente morre também. Junto com a nossa família. Então, ela agiu, ela se apressou, ela se humilhou. Irmãos, olha as palavras dela para Davi, 24. Ela se lançou aos pés dele e disse: Senhor meu. Ela chamou Davi de Senhor. Ela reconheceu que ele era uma autoridade. O marido dela não. Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar tua serva. Quanto tempo ela se humilha. Isso é bom, irmãos, a gente se humilhar. Ah, mas eu vou me diminuir. Sim, se diminua. Faça. O mundo não gosta de que a gente se diminua. Mas, irmãos, o segredo da vitória está em se humilhar. É segredo. Não é se exaltar. Não é você querer bater de frente com as pessoas e achar que você vai ganhar alguma batalha dessa maneira. É se humilhando. Ela, Senhor, eu te chamo de serva. Meu Senhor, agora não faça esse homem de Belial. Ela chama o marido dela de homem de Belial. Ela confirma que ele era o homem de Belial. Irmãos, não podemos passar a mão na cabeça dos nossos familiares que estão pecando. Não podemos dizer, não podemos justificar o pecado dos nossos familiares. Não podemos. Nós precisamos nos humilhar, entender que eles estão pecando sim, e diante do Senhor, quem sabe interceder como Moshe. Senhor, é teu povo. Ela não passou a mão na cabeça do marido dela. Olha o que ela fala, irmãos. A saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Alguns dizem que significa tolo. Versículo 25. Capítulo 25, versículo 25. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive, o Eterno, e vive a tua alma que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E aí, irmãos, ela vai se humilhando cada vez mais, ela vai exaltando aqui, porque Deus te escolheu, porque você será governador sobre Israel, e os teus adversários sejam confundidos. Irmão, diante daquelas palavras, o que aconteceu com Davi? Amansou. Por quê? Você sabe que a tua família está brigando, que a tua família está acusando, que a tua família... E você alimenta isso, você está pecando contra ele. A palavra branda, acho dor. Nós temos que ter a palavra ao contrário.
poços lá do pai dele. Aí vem os filisteus malditos e entulhavam. O que ele fazia, irmãos? Fica com isso. Ai, ele deixa. Não, a gente fica, mas é meu, é minha. Aí a gente quer brigar. Né? E aí, mas eles insistiram, não foi, irmã Júlia? Eles entulharam, tomaram, Isaac não largou. Isaac foi para outro. Entulharam, e assim foi umas 3, 4 vezes. Isso me ensina que nós não temos que brigar por nada. Sinceramente, irmãos, por nada. Alguns rabinos até dizem que quem mais viveu em paz dos patriarcas foi Isaac. Acho que ele até viveu mais. Por quê? Ele é um homem passivo. Ele não é passivo. Passivo é quem não faz nada. É um pacífico. Ele agia diferente. Em vez de ele lutar por uma coisa que o pai que deu, não, ele cavava outra. E por fim ele conseguiu cavar e teve descanso. Aí ele deu o nome, no português é Rehobote, acho que era Rehobote o nome. Era Rehobote. Irmãos, aqui ela se humilhou, ela colocou Davi na razão. Eu vi uma fábula, eu vou ler aqui agora, até uma coisa que contou, eu achei interessante. Eu tenho que aprender, né? Que é assim, é uma fábula judaica, mas eu achei legal. Acho que é um burro, um leão e... não vou saber contar direito, irmãos, mas depois a gente vê aí. Procura essa historinha, é uma fábula. Era um burro, o leão, eu não lembro o outro animal qual era. Mas o leão era quem julgava. E o burro estava discutindo, acho que era uma onça, não lembro agora, quem souber me fala aí. Ele estava discutindo que o burro estava falando que a grama era azul. Ele estava brigando que a grama era azul. E o outro animal, vou chamar de time porque eu não lembro qual é o bicho, falou, não é azul, é verde. Aí ficou aquela discussão. É azul, é verde. É azul, é verde. Aí eles foram para o leão, né, para julgar a causa. Aí o burro falou, leão, a grama não é azul? Aí o leão falou, a grama é azul. Aí ele saiu todo feliz, todo alegre, né? Falou, tá vendo? Eu tenho razão, a grama é azul, a grama é azul. Aí chegou o outro animal e falou pro leão, por que você falou que a grama é azul? Ele falou assim, não é óbvio que a grama é verde? Por que você está discutindo com ele? Todo foi você. A gente quer ficar debatendo por coisas, irmãos, desnecessárias, né? E esse homem, a gente vai continuar aqui a história não, o relato, né? Porque isso é a vida. A vida é assim. O nosso coração, irmãos, nós precisamos reger o nosso coração. Sabe o que é reger, irmão? Você conduz, é aquele volante. Se você não virar para o caminho da vida, ele vai para o caminho do mal, tem jeito, é automático. Nós temos que fazer um esforço para fazer o retorno, porque se deixar no automático, a gente vai ladeira abaixo. Né? A gente pode até ser que façamos o bem para quem faz bem, mas para quem faz mal. Deixa no automático para ver se vai fazer o bem. Não vai. Enfim. E aí ele amansou, né, Davi. E aí o que aconteceu? 36, acompanha comigo. Viu Abigail a Nabal? Eis que tinha em sua casa um banquete. Ó, os garotos com fome, veio com um banquete em casa. Olha isso. Como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, ele já tinha muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Ou seja, ela esperou ele voltar nessa miragem, né? Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, ou seja, ela explicou tudo o que aconteceu.
nele o seu coração e ficou ele como pedra. Irmãos, você vê que a dureza de coração é uma coisa tão ruim em nós, ou a nós mesmo, porque nós temos que vigiar sim o nosso coração. Né? Ele não conseguiu perceber, em primeiro lugar, o benefício para ele, que Davi estava guardando os servos dele, para ele foi indiferente. E ele não conseguiu ver o benefício da atitude da esposa dele de livrar ele da morte. Irmãos, eu fico imaginando o que ele deve ter pensado. Tipo, se é você para mandar, desmandar, quem mandou? Deve ter ficado com raiva dela. Irmãos, o que aconteceu? Verso 38. Aconteceu que, passando quase 10 dias, irmãos, ele teve 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ele teve 10 dias para, eu acredito que Deus deu tempo para ele reconsiderar aquele pensamento que ele estava no coração dele. Irmãos, Deus nos dá a oportunidade de mudança. Ele nos dá a oportunidade de nós quebrantarmos o nosso coração. Mas a gente não quebrantar o nosso coração, irmãos, ele nos lança fora. Porque quem é filho de Belial tem que ser lançado para fora do povo. Isso é uma escolha. É uma escolha que eu preciso fazer. Toda a instrução que Deus nos dá na palavra é para a gente escolher o que a gente quer fazer. Se a gente quer fazer o correto, se a gente quer fazer o que é errado, pode passar. Ela falou, pode passar também. E aí o Senhor trouxe nessa manhã para mim, irmãos, que tudo que foi feito na Mishkan, todos os utensílios, só foi possível porque havia um coração disposto para dar. Isso foi possível porque o povo ouviu a voz do Senhor através dos seus servos. Não ia adiantar nada Deus encher Bezalel de sabedoria para criar se não houvesse o quê? O material. Não adianta, irmãos, nós queremos fazer a obra de Deus sem recurso. Não adianta a gente querer fazer a obra de Deus sem ter quem faça. Não adianta. Deus não vai usar a parede. Deus vai usar as pessoas. Deus vai usar as situações. Então você está sendo convidado a abençoar a casa do Senhor. Você está sendo convidado a ter um coração voluntário. Irmãos, havia uma disposição no coração do povo em ofertar. Irmãos, era com mão de obra, era com material, era com tempo, era com tudo. Havia uma prontidão, havia um chamar, havia um ouvir o chamado do Eterno. Como está o nosso coração hoje? Vamos ouvir a voz do Senhor? Vamos dizer, Senhor, eu estou aqui. Vamos dizer, Senhor, o que o Senhor quer? Irmãos, nós foi bem claro. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero azul, eu quero linho, eu quero madeira de acácia. E Deus vai falar da mesma maneira contigo aquilo que Ele quer. Agora, aí vai o teu coração. Vai ter o coração como de Nabal ou como do povo? Pode passar. Irmãos, essa foi a porção dessa manhã. Que nós tenhamos um coração voluntário diante do chamado do Espírito Santo de Deus. Não pense que é palavras soltas, porque essa aqui é a palavra do Senhor. Há uma passagem, várias passagens, né, que em Isaías que Deus fala assim: engorda o coração. Sabe o que é engordar o coração? É tirar o entendimento e não permitir ser curado. Sabe quem perdeu a oportunidade de ser abençoado? Foi Nabal. Ele perdeu a oportunidade até de prosperar ainda mais. Porque, irmãos, quem perde não é quem deixa de abençoar. Quem perde é quem deixa de abençoar, perdão. Essa pessoa perde, porque Deus fará a vontade dele. Se a gente não obedecer, Ele levanta as pedras. Ele vai fazer a vontade dele. Eu fiquei pensando, será
todos que deram, mas fala que houve abundância. Se ninguém quisesse dar, Deus precisava deles, irmão? Será que Deus ia deixar de fazer um tabernáculo aqui porque o povo endureceu o coração? Não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza, irmãos, que o que Deus está ministrando hoje no nosso coração rege teu coração. Deixa Ele te abençoar. Deixa Ele fazer a história dele através de você. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Ele quer fazer através de mim. Lembra de Radassa. Olha, você foi colocado aqui para isso. Se você não agir, salvação virá. Você foi colocado aqui, você está ouvindo a palavra porque Ele te escolheu. Se você não decidiu o caminho certo, salvação virá. Mas você não vai participar. Em Zacarias fala, Zacarias 7, não quiseram escutar, deram ombro rebelde, fizeram seu coração duro. Nabal fez também, né? Eu queria Davi. Irmãos, quem está falando é o Arcos. Quem está falando aqui é a palavra de Deus. Nabal é exemplo para todos aqueles que se recusam a ouvir a voz do Eterno. Ele tinha tudo físico, porém não tinha o coração quebrantado. A recusa em abençoar leva a sérias consequências. O tabernáculo só foi possível existir porque o povo estava disposto a ofertar. Não endureça seu coração. Ouça a voz do Eterno e seja um abençoador. Shabbat Shalom e Hazak. Todo mundo junto? Hazak, Berit, Hazek. Seja forte e nós seremos fortes. A força está em obedecer. Quanto mais a gente pega, mais fraquinha a gente fica na nossa fé. Vamos nos fortalecer em nome de Yeshua. Amém. Barulho achei. Recebamos a nossa brachá correndo. E o areia que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shabbat. Uma boa semana.